Como todos sabem, a educação é o que determina a prosperidade de uma nação. E o Brasil tem grandes desafios porque é um país territorialmente falando muito grande, muito populoso. E não é simples replicar um modelo que dá certo em um lugar em outro. Assim como não é simples replicar um modelo que funcionou muito bem na Finlândia, aqui no Brasil, ou na Coreia, ou na Alemanha, ou em tantos outros países. De qualquer forma, existem países grandes, como os Estados Unidos, que conseguem ter um bom índice de educação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Wall Street Cast. O principal problema da educação no Brasil é a corrupção ou são outros aspectos? Depende do que a gente chama corrupção. A gente pode dizer que o principal é uma corrupção mental de uma sociedade que foi formada, toda ela, sem dar importância à educação. Os gastos do Brasil com educação são bons, são altos, mais altos do que países como Japão, Itália, Espanha, Alemanha, que são países que têm uma educação muito superior ao Brasil. Então, se nós gastamos mais que esses países e a gente consegue colher muito menos, de alguma forma isso é um indício claro de que o dinheiro é mal gasto. Seria impossível simplesmente falar o seguinte: vamos reformular tudo isso aqui e acabar com essa bagunça? Se você está ganhando, você trabalha. Se você não trabalha, você não ganha. Está começando mais um Wall Street Cast direto de Nova York. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Se você ainda não segue o canal, é um ótimo momento. Não esqueça de deixar seu like e vamos ao que interessa. Hoje eu recebo no Wall Street Cast um engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em economia pela respeitada Universidade de Paris, a Sorbonne, educador, professor universitário e político. Foi governador, senador e ministro da Educação do Brasil. Seja muito bem-vindo, professor Cristóvão Buarque. É um grande prazer estar com vocês e fico muito feliz do convite. Eu é que agradeço o senhor ter aceitado esse meu convite. Vamos começar de uma maneira intensa. O principal problema da educação no Brasil é a corrupção ou são outros aspectos? Depende do que a gente chama corrupção. A gente pode dizer que o principal é uma corrupção mental de uma sociedade que foi formada, toda ela, sem dar importância à educação. A gente pode ir lá atrás, quando aquele tal de Caminha disse: em se plantando tudo dá. Logo, para que estudar? Para que ter técnica? Não precisava do chamado répito de uma natureza hostil em que a saída é o conhecimento. Depois, 350 anos de escravidão. A natureza tudo dá e os africanos colhem para a elite comer e sobreviver. Depois veio o progresso econômico, o desenvolvimento industrial, que nós conseguimos fazer de uma maneira bastante respeitável. Mas, mesmo assim, sem pôr a educação de base como vetor do progresso. No máximo, quando se falava em educação, era a educação dos profissionais técnicos, a educação dos engenheiros. Nunca se falou que, para um país realmente ser desenvolvido, precisa ser bilíngue no mundo de hoje, precisa se falar inglês, precisa conhecer a história do mundo, precisa dialogar com o resto do planeta. Então, essa corrupção mental, se a gente pode usar essa palavra de corrupção para isso, essa formação mental é a verdadeira causa do atraso educacional brasileiro. Mesmo as forças de esquerda, por exemplo, tem um livro famoso que chama-se As Veias Abertas da América Latina, do Galeano. Nunca se pensou os neurônios tapados. Nunca se pensou que o verdadeiro entrave ao desenvolvimento era a educação de base, que inclusive é a base para o ensino superior, as engenharias, as tecnologias em geral. E você mesmo falou a prosperidade. Não basta a prosperidade, é preciso uma prosperidade harmônica. A harmônica dos seres humanos entre eles e deles com a natureza. Isso só com uma mentalidade que a educação que faz é que vamos ter. O Brasil não está tendo isso. Por isso, esbarramos na violência, na corrupção, de fato, nos privilégios, na desigualdade.
no atraso em geral, a meu ver, por falta do vetor educação. Professor, eu comentei e usei a palavra corrupção pelo seguinte: os gastos do Brasil com educação são bons, são altos, são mais altos que países, e aí o senhor me ajuda, mais altos do que países como Japão, Itália, Espanha, Alemanha, que são países que têm uma educação muito superior ao Brasil. Então, se nós gastamos mais que esses países e a gente consegue colher muito menos, de alguma forma isso é um indício claro de que o dinheiro é mal gasto. Ou seja, é somente ineficiência? Essa é a provocação. Porque eu tenho uma visão muito crítica de que, infelizmente, e é importante encarar isso com muita lucidez e transparência, uma boa parte de tudo que a máquina pública arrecada e, consequentemente, investe, seja na área de saúde, segurança ou também na infraestrutura, bom, na infraestrutura nem se fala, acaba sendo desviado, é corrupção mesmo. Porque eu não vejo outra explicação. Como que a gente pode gastar tanto e ter um resultado tão ruim? Eu concordo com você e vou mais longe. São duas formas diferentes de corrupção. Uma é a tradicional forma do desvio do dinheiro. O dinheiro não chega na ponta. Mas tem uma outra. É quando o dinheiro chega na ponta e não é bem usado. No Brasil, nós temos uma quantidade imensa de professores que não dão aula. Ou eles estão liberados para outras atividades, como atividade sindical. O Brasil se acostumou a liberar muita gente para essa atividade, que não traz o benefício direto na educação. As reuniões de planejamento que são feitas em horário de aulas. Então, existe uma corrupção do desvio do dinheiro, existe uma corrupção do mau uso do dinheiro, mesmo quando vai para o destino final. Estou de acordo com você. Faz parte dessa corrupção a não cobrança. O Brasil é um país que, como paga pouco aos professores, se acostumou a cobrar pouco dos professores. E eles se acostumaram nisso. Eu não lembro quem que disse, nem o governo cobra, nem os professores fazem, com a justificativa real de que os salários são baixos. Aí você diz, e os outros países? Aí tem que analisar duas coisas mais. Um é o salário real, quanto recebe. O outro é o salário comparativo, quanto recebem as outras categorias. No Brasil, o salário é baixo, na maior parte dos municípios e estados, alguns pagam bem, mas é exceção, são exceção. Mas tem a outra coisa, que não é quanto você ganha, é quanto ganham os outros. E isso vale em qualquer sociedade, por mais socialista até que ela fosse, a comparação acontece. E no Brasil, os professores, além de ganharem pouco, eles ganham menos do que as outras categorias. Aí o que acontece? Lá atrás, na hora de escolher a profissão, os melhores cérebros brasileiros nos jovens de 18 anos não querem o magistério. Eles querem outras carreiras. Eles querem, por incrível que pareça, serem policiais federais. Eles querem, quem sabe, a carreira de político. Eles querem a engenharia, eles querem o direito. No Brasil de hoje, uma categoria que, quando dá certo, forma milionários. Então, o magistério é mal remunerado, realmente e comparativamente. E quando o magistério não está satisfeito, e quando ele não é escolhido entre os melhores da sociedade, a educação não vai bem. Talvez esteja aí a principal causa do atraso da educação brasileira. Os melhores cérebros da juventude brasileira não escolhem o magistério. Eles escolhem outras profissões. E nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos que o magistério não é a principal carreira da sociedade, como em outros países. No Japão, que você citou, na Finlândia, que você citou, na Coreia do Sul, que você citou. Ser professor é algo fundamental. Agora, tem mais uma complicação.
As forças, sobretudo progressistas brasileiras, das últimas décadas, sei lá, 60 anos, especialmente nos últimos 40, proletarizou o professor. Passou a ver o professor como uma categoria de trabalhador do mesmo tipo que um torneiro mecânico, de que um pedreiro. Ao fazer isso, passaram a organizá-lo em sindicatos cujo compromisso não é a educação, é o salário do professor, cujo instrumento de luta não é convencer da importância da educação, é fazer greves. O Brasil passa-se a ideia de que uma greve de professor tem a mesma consequência de uma greve de um mecânico. Não é a mesma. Quando uma cadeia de produção de automóvel para por uma greve e fica 15 dias parada a cadeia, quando eles voltam, o parafuso está esperando para entrar na porca. Tudo volta a funcionar perfeitamente. Na educação não é assim. Uma criança que fica 15 dias sem aula, quando ela volta, ela não está na mesma situação de 15 dias antes. Mudou o cognitivo dela. O professor não está com a mesma motivação de um torneiro mecânico, que não precisa de motivação, ele precisa apenas repetir os gestos. Então, nós transformamos a carreira do magistério em uma atividade proletarizada. Não é no sentido de ganhar pouco, é no sentido da cadeia de produção da formação de uma criança ser vista como a cadeia de produção da construção, da montagem de um automóvel. Tudo isso está fazendo um caldeirão em que a educação brasileira é desprezada pelos políticos e pelos eleitores. Os eleitores, quando se preocupam com a educação, é como fazer para que o filho entre na universidade. Não é como é que o filho termine um ensino médio de qualidade. Os partidos progressistas brasileiros, nesses 40 anos de democracia, eles se dedicaram a aumentar o número de vagas na universidade, criando mecanismos que facilitam o ingresso, mesmo quando a educação de base é deficiente. Não houve de nenhum dos presidentes, e eu, se não me engano, são 9 que foram eleitos, alguns 2 vezes, é verdade, nenhum que tenha colocado a educação de base como uma meta. Basta dizer que não criaram o Ministério da Educação de Base. E o MEC não tem preocupação com a educação de base, porque isso é coisa dos municípios e dos pais que têm dinheiro. Não houve. O ministro, e eu fui um ano ministro da Educação, eu era absorvido pelas universidades e pelas poucas escolas técnicas. Nenhum deputado vinha me pedir para melhorar a educação de base. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente, e eu recebi centenas deles. Eles vinham pedir por abrir novas universidades, federalizar universidades particulares ou estaduais. Não havia, nenhum veio me pedir por um programa de alfabetização dos 10 milhões de adultos, que continua hoje o mesmo número. O Brasil tem hoje praticamente o mesmo número de adultos analfabetos que tinha 40 anos atrás, quando houve a democratização. O que significa que pelo menos metade deles nasceram depois da democracia. Não dá para botar a culpa nos milicos, nem na ditadura. Há uma cultura, voltando àquilo que você chamou de corrupção, e eu ampliei o conceito. Há uma cultura brasileira de que a educação de base não é algo fundamental. Para complicar, nós somos um povo imediatista, e a educação é uma atividade de resultados de longuíssimo prazo. Não dá resultado rápido. Quando você entra na universidade, 4 anos depois você recebe um diploma. Então você diz, não aprendi nada, mas eu tenho um diploma. O ensino médio, o diploma não tem esse valor. E leva 11 anos para você, da primeira série do ensino primário até o último do ensino médio, que, aliás, nem devia se chamar médio.
devia se chamar etapa conclusiva da educação de base. Foi uma deformação na democracia de chamar de médio. No meu tempo era secundário. Por que se chamou de médio? Pelo fascínio com o ensino superior. Então, trata-se como médio por ser imprensado entre o ensino fundamental e o ensino superior. Quase que como uma etapa que a gente deveria evitar, saltar, sem aprender nada, mas saltar do fundamental para o superior. Essa é a ideia do médio. Devia se chamar etapa conclusiva, como, aliás, em nenhum outro país chama-se médio, sabia, né? Nos Estados Unidos é high school. E em outros países cada um tem um nome. Até Portugal, que tem a língua igual a nossa, chama-se secundário até hoje. Na França é liceu. Aqui a gente inventou isso de que aqueles 3 anos finais da educação de base é nada mais, nada menos do que uma espera para entrar na universidade. Aí estão entrando pessoas despreparadas em busca de um diploma que não vai dar um salário, porque hoje tem excesso de doutores e escassez de técnicos de nível médio, e porque as próprias profissões ficaram superadas, muitas delas. Tá, no fundo, voltando ao começo da nossa conversa, da corrupção. Há uma corrupção mental na maneira como nós, brasileiros, enfrentamos a questão da educação de base. Falar de educação é um tema fantástico. Se você está gostando desse episódio, nós adoraríamos receber o seu like. Obrigado. Professor, eu quero fazer alguns comentários. Eu vou te devolver com uma pergunta, mas antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte. Os professores, na minha opinião, ser professor, na minha opinião, é uma das profissões mais nobres que existe, porque é compartilhar conhecimento. Então, eu não vou montar um ranking aqui, mas do mesmo jeito que médico é uma profissão muito nobre, eu diria que professor é tanto quanto ou mais. E um outro comentário, quando a gente olha para a Finlândia, que eu tive o privilégio de visitar várias vezes seguidas durante 2 anos, foram viagens a trabalho, eu acho que eu cheguei aí talvez 8 vezes, eu vivenciei algumas coisas surpreendentes. Uma delas é o nível de educação e cultural do finlandês. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas era bem isso, de você entrar e ver um cara alternativo, malucão, bêbado, caído no bar, e essa pessoa fala 5 línguas. Era um negócio assim surpreendente, e esse é o nível da população, né? Mas o que eles me contaram foi ainda mais surpreendente, foi que a educação na Finlândia, nos anos 70, era muito aquém da brasileira. E menos de 40 anos depois, ela saiu da 89ª, 92ª, eu não me lembro bem, para figurar entre as 3 melhores, as 3 primeiras melhores sistemas educacionais do mundo. Mas isso é só mais uma colocação e uma provocação. Na verdade, a pergunta é a seguinte. Eu sei, e todos deveriam saber, das complexidades que é assumir uma posição dentro do governo. Seja a posição do próprio presidente, seja a posição dos ministros. Porque eu acredito, e logicamente eu nunca fui nem presidente nem ministro, mas eu acredito que mesmo que me colocassem hoje no Ministério da Fazenda, pouco eu poderia fazer. Porque tudo depende de articulações políticas, depende do Congresso, de composições, enfim. Por mais que eu tivesse grandes intenções e ideias, seria praticamente impossível. E por que eu estou falando isso? Porque o senhor começou dizendo que a gente tem problema de professores que estão afastados e seguem sendo remunerados. E muitas vezes afastados para irem para movimentos sindicais, entre outras coisas. E nesse momento eu não estou em nenhum conselho de nenhuma grande empresa, mas eu já estive algumas vezes, e algumas delas têm literalmente centenas de milhares de unidades por aí. Então vamos usar como exemplo, pode parecer esdrúxulo, mas no fundo eu não acho que seja, vamos usar como exemplo o Burger King. 15 mil, 18 mil lanchonetes pelo mundo. O que se faz, a gente cria um modelo e se replica ele. Então a pergunta para o senhor é a seguinte, na gestão do senhor, foi impossível, ou mesmo hoje em dia,
Seria impossível simplesmente falar o seguinte: vamos reformular tudo isso aqui e acabar com essa bagunça, com essa inteira bagunça? Se você está ganhando, você trabalha. Se você não trabalha, você não ganha. As escolas precisam seguir esse modelo de staff, enfim, quantidade de alunos versus a quantidade de equipe, e as entregas e os resultados que eles precisam obter. Não entregou, você vai ser substituído. Modelar isso quase que de uma forma privada. Ou nesse universo é quase impossível ser mais racional e pragmático. O que eu estou dizendo é uma realidade ou é uma alucinação? Não, e não seria difícil fazer isso. Mas não com os atuais 2 milhões de professores que trabalham para quase 6 mil municípios, cada um com uma carreira, cada um com um salário. Hoje, felizmente, tem um piso nacional, com um projeto meu como senador, não como ministro, como senador. É impossível. Mas tem uma maneira simples de fazer isso, demorada. Federalizar. Por que o governo federal, toda vez que um banco quebra, ele assume o banco? Mas quando um município degrada a educação porque não pode fazer melhor, o governo federal não adota as escolas das cidades. Nós temos 600 escolas federais no Brasil que são muito boas. Eu fiz o cálculo de qual seria a posição dessas escolas, só elas, no PISA. Estariam entre a Alemanha e um outro país. Colégio Pedro II, as escolas técnicas, um instituto de aplicação que tem há 70 anos em Recife, dentro da Universidade Federal. As escolas federais brasileiras, com a carreira federal de professor, com o salário federal de professor, com as regras federais, funcionam bem. Por que a gente não espalha isso? Agora, não dá para você espalhar isso em um ano. E nem vai funcionar se você espalhar escolas isoladas. Como, aliás, teve um cara que tentou, o presidente Fernando Collor. O presidente Fernando Collor pegou a ideia dos CIEPs de Darcy Ribeiro e levou com o nome de SIACs. Mas poucas e isoladas sumiram. Por que não fazer isso por cidade? Por que não chegar numa cidade pequena e dizer, a partir de agora, nós vamos reconstruir esses prédios todos. Nós vamos mandar professores de uma carreira federal, com regras diferentes. Por exemplo, não deu aula, é demitido. Claro, cria um fundo de aposentadoria, que seja, mas com regras, com exigências e com salários, mas, sobretudo, com a seleção nacional. O professor chega na cidade tendo sido selecionado num concurso nacional, como os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, da Justiça Federal. É assim. Hoje, como é o processo de seleção? É municipal, até porque o salário é municipal, até porque o prefeito quer controlar isso. Eu, aliás, defendo que essa federalização, ao longo de 20 anos, seja feita nas cidades que desejarem. Não sou favorável ao governo federal impor isso. Mas depois de 5, 10, 20, 30 prefeitos aceitarem isso, e essas cidades virarem referência com uma educação perto da Finlândia, não nos primeiros anos, ao longo de um tempo. É porque a Finlândia já está na 2ª ou 3ª geração de alunos, que já vieram depois da reforma que você falou nos anos 70. Eu, aliás, cito a Irlanda como um exemplo melhor do que a Finlândia, que a Irlanda, sim, que era pior do que a educação no Brasil. A Finlândia nunca foi pior, eu acho. Mas só para fazer um parênteses, uma vez eu fui à Irlanda e quis ver um lugar onde houve um grande acordo de empresários, sindicalistas e políticos. O que fazer ao entrar na Comunidade Econômica Europeia? E eles disseram, vamos investir em educação. Qualquer que seja o governo, educação. Ciência e tecnologia também. Eu pedi ao embaixador do Brasil, lá em Dublin, para ir visitar esse lugar. Ele disse, impossível, é muito longe. Eu disse para ele, embaixador, aqui não tem nada longe, embaixador. A gente vai de manhã e voltar de tarde. Ele disse, não, você não conhece as estradas.
Eu aí disse, como é que esse país que hoje, estou falando nos anos 2007, 2008, já é um país sofisticado tecnologicamente, tem estradas ruins? Ele olhou para mim com um olho bem fixo, fez um segundo de silêncio e disse, é por isso, senador, eles colocaram o dinheiro na educação e não nas estradas. Agora eles vão fazer as estradas. Fizeram. Eu tenho acompanhado e fizeram. Este sentimento de prioridade nós não temos. Mas isso não requereria muito dinheiro, se você alongar o tempo. Aliás, não dá para fazer em curto prazo, porque não é falta de dinheiro, é falta de professor preparado. Porque a seleção que eu estou falando, nacional, tem que ser uma seleção do tipo entrar no Instituto Rio Branco, entrar no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fazer com que, para ser professor, tenha uma exigência para entrar. Você falou na Finlândia. A Finlândia não aceita professor que, durante a carreira acadêmica de universidade, não esteve entre os 10 melhores da turma. Sabia disso? Não sei se lhe falaram isso. Para entrar na carreira de magistério, tem que ter tido uma performance durante a universidade dos melhores. Uma carreira federal, com um salário federal, pode fazer isso, como fez a Polícia Federal, quando você compara com as polícias civis, que terminaram tendo grandes aumentos de salário também. Mas no primeiro momento foram os melhores. Hoje, os quadros que compõem a Polícia Federal Brasileira, esse quadro é dos melhores jovens do Brasil. Salário e exigência. Só salário, não. E só exigência no concurso, não. Porque muitos entram e depois se acomodam. Por causa dessa ideia da estabilidade tipo latifúndio. Tem que ser uma estabilidade responsável. Ou seja, o governo não demite. Nem presidente, nem governador, nem prefeito. Mas um concurso, a cada 2 anos, poder demitir. Nenhum técnico de futebol no Brasil resiste a 2 derrotas. Mas os nossos professores resistem a 30 anos de sermos lanterninhas na educação. Então, teria que ter exigência. Então, eu acho que não seria difícil fazer isso. Por que não se fez? Porque os governos consideram que o importante é o voto. E isso não dá voto. Começa que você vai fazer por cidade. Você até poderia ter voto nessas cidades, mas vai levar 20, 30 anos para chegar nas votos. O Brizola, por exemplo, com todo o amor à educação, e o Darcy, como é que eles fizeram com o CIEPS? Eles não fizeram por cidade. Eles fizeram espalhados, se eu não me engano, 150 CIEPs. Espalharam, para que os eleitores pudessem ver. Olha o CIEP, que o Collor também com os CIACs. Aí não resolve. Porque é uma escolinha ali solta. Mas uma cidade inteira, federal. Eu até já passei por todos os presidentes que estão aí, eu cito a ideia, dou a ideia, escrevo, mostro quanto custa, eu digo, cidade com educação de padrão federal. Lembre na Copa. A Copa, as arenas, nem chamavam mais estádios, nem campo de futebol, tinham padrão FIFA. Por que não tem escola padrão Brasil? Por que a escola, o padrão, é municipal? Para mim, essa é talvez a chave primeira. É querer ter uma rede nacional de escolas com padrão federal, nacional. Iguais em qualidade, independente do município. Lá em Axixá, Pernambuco, um município muito pobre, igual a Americana, em São Paulo. Não 2 escolas, 2 cidades em que todas as escolas serão de qualidade. E isso sem proibir escola privada. Deixa a escola privada continuar. Mas elas ficariam desnecessárias. Porque quando as escolas públicas tiverem a qualidade das boas privadas, ninguém vai querer ter seus filhos pagando para estudar. Mas precisa ter alta qualidade. Isso é possível. Falta ambição. Nenhum governo brasileiro teve ambição com a educação de base. Falta responsabilidade nacional. Nenhum quis assumir.
Nenhum presidente quis trazer a educação de base para o seu colo, como responsabilidade. Tanto que, eu repito, não criaram o Ministério da Educação de Base. E o ministro tem nada a ver com a educação de base. Aqui e ali ele faz um programinha para inglês ver, como se diz. Mas não porque vai dar a resposta. Como é que dá a resposta a uma lei federal cuja execução é municipal? Não tem resultado. Por isso, eu uma vez fiz o levantamento, nós temos mais de 50 excelentes leis desde 1955. Não deram resultado. Porque as leis são nacionais, a execução é local. É preciso nacionalizar as crianças brasileiras, que é outra coisa interessante. Você só virou brasileiro depois dos 18 anos de idade, se fez o serviço militar. Se não, continuou como o seu município. Eu fui recifense até entrar no serviço militar, ou pagar imposto de renda, ou ter alguma coisa federal. Fora isso, é municipal e filho da família e adotado pelo prefeito. É preciso federalizar a educação de base. Vamos discutir como, isso sim. Alguns, por exemplo, defendem o tal do voucher. O governo federal dá um dinheiro a cada família no Brasil inteiro e essa família escolhe a escola que quiser, privada. Eu acho que isso não funciona e isso, sobretudo, não diminui a desigualdade. Vai até aumentar a desigualdade, porque quem tem dinheiro vai receber esse dinheiro do governo, vai colocar mais outro tanto e escolher uma escola especial. O pobre vai ficar só com o dinheirinho que o governo federal der, que nunca vai ser muito. Eu acho que a federalização tem que ser direto. Espalhar pelo Brasil as 600 escolas que já temos hoje federais e que estão entre as excelentes escolas do Brasil. Eu desafio, qual é uma escola federal que esteja ruim? O Colégio Pedro II, as pessoas dizem, hoje está pior do que há 10 anos atrás. É possível, mas ainda é uma excelente escola. O Instituto de Aplicação, que mudou de nome em Recife, é disputado pelas famílias mais ricas. Aí agora inventaram uma coisa para popularizar, disseram metade é um concurso, que só entram os filhos dos que têm uma família, dos filhos de uma família educada. A outra metade é um sorteio. O que quer dizer um sorteio? Em vez de dizer, não, vamos criar todas as escolas como essa ao longo de 20 anos. Até lá, alguns não vão ter esse benefício. Como tudo no Brasil, depende de tempo. Quando eu era adolescente, a energia elétrica em Recife, terceira cidade do Brasil, faltava toda noite, até criarem uma hidrelétrica federal chamada Paulo Afonso. Aeroporto começou em uma só cidade para alguns ricos brincarem, tipo Santos Dumont. Aí depois em outra cidade, depois em outra. Hoje tem quase todas. Tudo tem que ter um ritmo. Nada vai ser de repente. Mas o problema é que a gente está adiando demais tomar essa decisão. Eu fui ministro um ano, tentei isso com um programa chamado Cidade Ideal. Escola Ideal em Cidade Ideal. Mas não houve nenhum interesse do governo federal, porque, de fato, com todo carinho e respeito do presidente Lula, a obsessão dele é aumentar o número de alunos na universidade. Não é aumentar o número de alunos que terminam ensino médio com qualidade. Basta dizer, Fernando Henrique também fez isso. Multiplicamos por 5 o número de universitários no Brasil nos últimos 25 anos, que é um feito importante. Mas só por 2 o número dos que terminam o ensino médio, sem melhorar a qualidade. Então, o que eu ia comentar foi justamente isso. Se eu não estiver errado, na gestão do Paulo Renato, como ministro da Educação, o foco total foi justamente ampliar o ensino superior. Não foi dele, mas o presidente Lula continuou com isso. Não, aliás, ampliou essa ambição do Paulo Renato, que pelo menos criou o Fundef, que depois de alguma resistência o Lula transformou em Fundeb.
mas foram governos preocupados com o aumento do universitário. Basta dizer que eu acho que no governo da presidente Dilma criou-se uma frase que eu considero estapafúrdia, chamada universidade para todos. É como se dissesse seleção brasileira de futebol para todos. O que a gente tem que ter para todos no futebol é a bola redonda. Não pode permitir bola quadrada para pobre e redonda para rico. Mas sendo redonda para todos, a seleção tem que ter os melhores. O mesmo para a educação. Toda escola redonda. Redonda no sentido da perfeição. A partir daí, os talentos vão aflorar, independente da renda dos pais. Mas nenhum governo democrático pensou nisso. Até porque a democracia, vamos reconhecer, ela é imediatista. E o eleitor não está interessado em melhorar a educação de base. O eleitor está preocupado em ter um filho com diploma universitário, mesmo que o diploma tenha pouca utilidade do ponto de vista funcional, como hoje. Hoje não está tendo mais funcionalidade, a não ser uma ou outra carreira, onde só entram os filhos que vieram de escolas de qualidade. Então, as cotas não estão dando resposta para isso, salvo exceções, como também havia na escravidão exceções, graças à alforria, que alguns escravos conseguiam, ou alguém comprava a liberdade deles, mas a ideia de abolição não chegou na educação ainda. As escolas brasileiras, elas são escolas Casa Grande, em geral caríssimas, ou federais, e escolas senzalas, salvo exceções em alguns municípios de uma ou outra escola. Mas não tem um município, veja bem o que eu vou dizer, não tem um único município onde todas as suas escolas sejam de alta qualidade. Nós já temos muitas escolas boas em municípios, mas são escolas isoladas, em que os prefeitos, quando se sucedem com a mesma intenção, vão aumentando, mas não vão chegar ao padrão que a gente deve querer. Que é outra coisa, e aí eu concluo, que nós não temos. O Brasil comemora a melhoria comparada com o passado, ou de uma cidade comparada com as outras. O Brasil não compara a nossa educação com, para pegar um exemplo seu, com a Finlândia, com a Coreia do Sul. Você falou nos Estados Unidos como algo positivo, eu nem quero me comparar com os Estados Unidos, porque eu quero ser melhor do que a educação nos Estados Unidos, porque na média não é tão boa assim. A média, como a educação é pior do que municipal, é quase que no bairro, daí que os ricos escolhem onde vão morar pela escola que tem no bairro, eles têm uma desigualdade muito grande. Eles estão deixando para trás milhões de cérebros por falta de uma boa educação de base. Que é isso outra coisa que a gente não lembra. Cada criança que não conclui uma educação de base de alta qualidade é um cérebro desperdiçado. O Brasil está explorando petróleo agora até na foz do Amazonas. Se apareceu o petróleo, mas já foi autorizado. E não quer explorar a energia que tem dentro do cérebro dos brasileiros. A grande mina de riqueza não é o petróleo da foz, embora gere renda mais imediata. A grande riqueza está aqui dentro, porque nós vivemos uma sociedade cada vez mais da economia do conhecimento. Não é petróleo que gera novas tecnologias. Um século atrás, os maiores ricos do Brasil, do mundo eram os Rockefeller, donos de postos de petróleo. Hoje são os meninos do Silicon Valley, que não herdaram nada dos pais, nada. Bill Gates não herdou nada dos pais, salvo uma escola de qualidade. É que assim, só para ilustrar, os Rockefellers, os Dupont, a família Carnegie, entre tantas outras, o que eles sempre fizeram foi doar e investir justamente para instituições de ensino e habitualmente também para a área de saúde, hospitais, etc. Mas principalmente voltado para o ensino. Da saúde e da educação também. As universidades americanas são resultado do dinheiro de grandes empresários, até de escravocratas no passado, né?
que, aliás, cometeram ultimamente a besteira do identarismo de querer derrubar as estátuas dos escravocratas que deram dinheiro para a universidade. Deixa lá e escreve embaixo, esse cara deu dinheiro para a universidade, mas era um escravocrata, mas não apaga o nome dele. Pois bem, eles deram sim, mas também foi mais para o ensino superior, porque não tem dinheiro privado que chegue para fazer uma revolução na educação de base para, no caso do Brasil, 50 milhões de crianças. Isso ou é de todos nós brasileiros, ou não vai ser. A execução até pode ser privada. Por exemplo, quando eu defendo um sistema único público de educação de base, eu sempre digo público, mas não necessariamente estatal. Se alguém quer montar uma escola, eu não acho que quem deva proibir. Deve proibir montar a indústria automobilística, que está poluindo. Deixa montar. Agora diz, essa sua escola vai estar dentro de um sistema único. Você não vai cobrar a mensalidade. A mensalidade o governo vai pagar para você, que é o dono. E a gente tira proveito da eficiência que a escola privada muitas vezes tem. Não só a escola, que as atividades privadas têm. Como linha de ônibus. As linhas de ônibus urbanos a gente chama de públicas, mas elas são privadas. Felizmente, elas não são estatais. É raro estatal. Agora, elas são privadas, mas a tarifa é determinada pelo governo, o roteiro que ela segue, a idade dos ônibus, a qualidade dos ônibus, o freio do ônibus, o ar-condicionado, tudo é regulado. A gente pode fazer isso com a educação também. Essas escolas privadas dentro do sistema público serão, a meu ver, exceções. A maioria terão que ser estatais. Mas eu sou contra a ideia de que público é sinônimo de estatal. Não é sinônimo. Pode ser privado e ter interesse público. Uma interrupção rápida aqui. Se você está curtindo esse episódio, não deixe de seguir o canal para você sempre ser avisado das próximas publicações. São episódios semanais do Wall Street Cast, além dos outros vídeos que eu também produzo. Não deixe de acionar o sininho. Ele é muito importante. Obrigado. Em que quando uma criança nasce, todos saibamos, ela não ainda, claro, todos saibamos que ela vai ter a mesma chance escolar que qualquer outra. Essa, para mim, é a maior indecência brasileira. Uma criança, quando nasce, a gente sabe se vai ter uma escola melhor ou se vai ter uma escola pior. A educação em si, não, porque depende do indivíduo. Você pode botar uma criança na melhor escola e ela não se educar, por razões pessoais. E até pode colocar uma criança em uma escola ruim e ela se educar, por mérito pessoal. Mas são exceções. A escola é o aeroporto do futuro. Não acredito ainda que a gente consiga prescindir da escola. Uma das conclusões que a gente chega é que a gente tem diferentes Brasis em relação ao universo da educação. E eu gostaria de ouvir do senhor qual a sua percepção em relação, por exemplo, ao Ceará. Quais são os acertos, quais foram os acertos e por que se fala tanto que eles se tornaram uma referência para nós? Primeiro, vamos falar a verdade. O Ceará, especialmente Sobral, é um êxito comparado com o resto do Brasil, não com a Finlândia, não com a Coreia do Sul. Para mim, está muito aquém do que eu imagino. E depois de uns 20 anos, e aí sim, o milagre deles, que é a continuidade. Tiveram bons prefeitos, criaram um sistema de casamento das famílias com os professores, não anularam, mas conseguiram que os sindicatos de professores quase que fizessem parte do que na Finlândia chamam de sindicato da educação. Pouca gente sabe que na Finlândia não tem sindicato de professor. O sindicato é do professor, dos pais, dos alunos mais velhos. Então, na hora de fazer, se tiver que fazer uma greve, esses que vão decidir, não os professores sozinhos. Então, o Sobral é melhor que o resto do Brasil, talvez, mas é muito aquém. E o que fizeram foi uma certa continuidade, o envolvimento das famílias e, sinceramente, eu acho que muito também de marketing, que é bom, não critico o marketing do que você faz certo.
Mas para mim está muito longe do que a gente precisa. Mas pegando Sobral, supondo que seja o que a gente deseja, aí eu volto à minha posição. Por que a gente não espalha isso pelo Brasil inteiro? E como é que a gente espalha se não for federal? Esperando que os outros 5.660 prefeitos queiram, não vai chegar nunca. Tá bom, Sobral? Então vamos espalhar isso pelo Brasil inteiro. Mas você vê, nós temos um ministro da Educação que foi de Sobral, que foi governador do Ceará, que fez um bom trabalho. Não está conseguindo fazer no Brasil. Porque ele é ministro do ensino superior. Aqui e ali ele faz um programa como o que ele chamou de pé de meia, que no meu governo do DF existia, e se chamava Poupança Escola. Esse programa existiu. E eu tentei implantar quando fui ministro. O governo federal não quis. Entreguei o projeto prontinho na Casa Civil, porque eu não podia, como ministro, mandar para o Congresso. Como senador, eu tentei levar para o Brasil. O governo foi contra e tinha um vício de iniciativa, porque como tem gasto, o senador não pode ter a iniciativa. Agora recuperaram, 22 anos depois, com o nome de pé de meia. Mas são projetinhos que o governo federal pode fazer. Mas na base, não pode, porque os professores não são servidores do ministro da Educação. O mais que a gente conseguiu foi o piso salarial do professor. Projeto, desculpe eu lembrar, meu como senador, porque o ministro Fernando Haddad apoiou, não disse que tinha visto de linguagem, ou não de linguagem, de iniciativa. E sabe por que não tinha? E sabe por que, no fim, o governo federal aceitou? Porque a lei era nossa, mas quem pagava era o prefeito. A gente criou um piso e disse, agora, prefeitos se virem. E muitos não puderam pagar. Porque a lei eram duas, talvez um erro não ter juntado. Tinha a lei que criava o piso. Na época, eu acho que era R$ 900. E a outra dizia, o piso será pago pelo governo federal. O prefeito pode pagar acima disto, se quiser. Então, o Ceará tem experiência em Pernambuco boa. Tocantins tem algumas escolas, aliás, não Tocantins, Palmas, tem algumas escolas excelentes, mas são isoladas, como Tarci fez os CIEPs, isolados. Não tem um projeto nacional, porque não tem como fazer, porque a lei, a própria Constituição diz, é responsabilidade do município, mas a Constituição não proíbe que o governo ponha uma escola federal. Tanto que tem criado. A própria presidente Dilma criou algumas escolas. A maioria ela não criou. Ela transformou as escolas que existiam nos institutos tecnológicos, o que, para mim, não foi um acerto, porque acabou a parte da educação de base e colocou tudo como se fosse ensino superior. Aqui e ali tem umas que mantêm educação de base e ensino superior no Instituto Tecnológico. Tinha que ter mantido as escolas técnicas de nível médio e criado os institutos tecnológicos de nível superior. Mas sem misturar, com eu. Além de que eu acho que o ensino técnico profissionalizante tem que estar em todas as escolas. Para ser alfabetizado para a contemporaneidade, os 10 pontos que eu em geral digo, um deles é sair da educação de base com um ofício. Todo mundo sair com um ofício. Cozinheiro, chefe, né, como se diz hoje, fotógrafo, intérprete, cuidador de idosos, que é uma profissão que vai precisar de muita gente e não precisa ser nível superior. Todo mundo tem que terminar a educação de base com um ofício. Isso trará, primeiro, alternativa de vida, de emprego e renda. E segundo, diminuir a pressão para entrar na universidade. Porque hoje quem vai para a universidade não é porque tem vocação, desejo de estudar para ser doutor. Não, muitos vão porque querem um salário. E o salário precisa de um diploma, uma ilusão hoje. Então, todo mundo deveria terminar a educação de base com um ofício. Aí, todas essas ponderações, professor, exigem a seguinte reflexão. Nós temos um problema, então, muito sério, porque, de uma certa forma, a gente está contratando um futuro
não vou dizer sombrio, mas minimamente não próspero, diferente do que nós precisaríamos e gostaríamos. E mais do que isso, quando a gente olha os dados atuais, e se falam em 38 milhões de adultos que são analfabetos funcionais. Se a gente olhar esse número, se é que ele é preciso, ele pode ser um pouco menor, como ele pode ser também maior. Mas 38 milhões, quando você exclui idosos e crianças, é uma brutalidade a representação percentual disso. E isso é o completo analfabeto funcional, porque ainda tem uma boa parte de pessoas que se dizem alfabetizadas e que eu respeitosamente, tristemente, vou te dizer que são pessoas que eu tento contratar nas minhas empresas diariamente e que se você vê elas, elas não têm a menor condição, elas não têm o mínimo de processo cognitivo e de compreensão, ou seja, certamente elas têm um nível educacional muito, muito baixo. Então, teoricamente, elas não são analfabetos funcionais, mas eu diria que elas não estão muito longe disso. E aí a questão é, onde a gente vai chegar? Qual que é a conclusão dessa história? O que a gente vai fazer? Vamos voltar para Paris? Vamos ter que manter Bolsa Família para esse pessoal todo. Essa é a tragédia. Você disse que não gostou da palavra que você usou, sombrio. Eu acho que você usou a palavra certa. É um futuro sombrio. Porque não é apenas esses analfabetos funcionais. Eu tenho chamado de ALFICOM, analfabeto para a contemporaneidade. Porque mesmo quem sabe ler bem português não está alfabetizado para a contemporaneidade se não falar um idioma a mais. No mundo de hoje, quem não falar mais um idioma não está alfabetizado para a contemporaneidade. Não está quem não for capaz de debater o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, o que não souber as bases das ciências, o que não for capaz de conhecer um mínimo de arte, o que não souber de geopolítica um pouco, são analfabetos para a contemporaneidade. E aí eu creio que nós vamos muito além dos 70 milhões que se fala e dos 38 milhões que você citou. Esses 38 milhões são analfabetos, não, esses não, 10 milhões são tão analfabetos no Brasil que não reconhecem a bandeira do país. Que para reconhecer a bandeira do país precisa ler Ordem e Progresso. O Brasil é um país que não tem direito de ter analfabetos. Porque tem um texto escrito na bandeira. A gente esquece que se alguém chegar ali na bandeira e misturar aquelas letras, o analfabeto acha que ainda é a bandeira do Brasil. Ou se escrever em inglês, francês, espanhol, se escrever até alemão mesmo, ele acha que é bandeira. Se escrever em chinês ou árabe, é possível que ele perceba que não são as letras nossas. Então são 10 milhões. 38, você falou, são praticamente a mesma coisa, só sabendo ler CASA, casa, mas incapaz de ler um parágrafo e repetir o que está escrito. Mas eu acho que deve chegar a 100 milhões os analfabetos para a contemporaneidade. E aí, para onde nós vamos? Nós vamos para um país cada vez mais dependente de comprar tudo lá fora, o que importa, porque não seremos um país criativo, inventivo. Um país que vai continuar prisioneiro da renda média, que já está há 40 anos em 10 mil dólares por ano. A gente não sai dessa armadilha, como diz o Baixa. A gente não vai sair da armadilha da renda média se não educarmos a população. Não vamos distribuir a renda, porque renda não se distribui por lei, nem de avião jogando dinheiro no quintal. Renda só se distribui pela banca de escola, que leva ao aumento da produtividade, portanto, da renda nacional, para ter o que distribuir e depois distribuir conforme o talento. Não tem outra maneira séria de distribuir. A gente pode acabar a penúria com Bolsa Família,
Isso não é distribuir renda, isso é acabar a fome. Aliás, o presidente Lula tem sido muito honesto nisso. Ele diz que a meta dele é acabar a fome. Ele não tem dito que a meta dele é distribuir a renda, é acabar a fome. Acabar a fome, uma renda do tamanho da renda da Bolsa Família até que consegue, mas não distribui. Distribui renda só distribuindo conhecimento. Senão é falso, ilusório e insuficiente. Então eu vejo sombrio o destino, salvo se despertarmos, e aí eu sempre tenho esperança para a educação. Daqui a 3 meses, 4 meses, a gente vai ter uma campanha para presidente da República. Eu temo que nenhum vai trazer a educação como bandeira, porque o eleitor está como preocupação hoje a segurança. Nenhum vai trazer, mas seria bom que algum trouxesse. E eu gostaria, se fosse o caso, ele dissesse: eu vou cuidar da educação com uma estratégia que vai levar 20, 30 anos para chegar a todo o Brasil, mas que em 2 anos eu chegarei a 500 cidades pequenas, onde as escolas dessas cidades terão a qualidade que a gente deseja para daqui a 20 anos todas tenham. Mas não vejo isso. Eu vou lhe confessar aqui uma coisa. Faz 3 meses eu levei essa ideia para o gabinete do presidente Lula, não a ele próprio. Há um assessor dele que fica... Só tem uma parede separando esse assessor do presidente. E eu sugeri que ele fizesse isso em 1% das cidades brasileiras, ou seja, cerca de 50 cidades pequenininhas, que eu acho que se ele quisesse ainda daria tempo. E ele disse: não, agora a gente não tem que pensar em nada disso, agora é ganhar a eleição. No próximo mandato, pode ser que a gente pense. Mas eu não sou otimista. Eu acho que o governo, o Lula e o Partido dos Trabalhadores e as esquerdas em geral, a direita eu acho que nem se preocupa com isso, e as esquerdas estão preocupadas ainda com o sindicato dos professores e com o aumento no número de vagas na universidade. Não estão preocupados com educação. Educação é uma coisa, sindicato e professores é outra. O senhor pensa em voltar para a vida pública e se recandidatar? Primeiro, talvez você esteja sendo muito otimista com a minha cara. Eu estou com 82 anos. Segundo, eu estou muito feliz como escritor, viajando. Cheguei ontem. Aliás, nos correspondemos, não sei se com você ou com quem, que eu dizia que estava na Espanha, estava lá discutindo o futuro da universidade no mundo, que é o próximo artigo meu na Veja, inclusive. Eu estou muito feliz com o estilo de vida que eu levo. Aqui, em Brasília, tem uma pressão muito grande, no sentido de que eu deveria, pelo menos para mostrar que não estou omisso diante do trágico quadro, como você usou a palavra, vou repetir, sombrio quadro político que você usou para o Brasil, vou usar para a política, que eu deveria me apresentar para deputado federal, até para dizer: olha, gente, eu estou vivo e não estou acomodado. Mas não sei ainda, talvez tenha algum tempo. Mas não é o meu sonho não é. Bom, torcendo muito para o senhor, seja lá por qual caminho o senhor optar a seguir. Eu gostaria de agradecer a sua gentileza de ter compartilhado a sua visão, o seu conhecimento, trazer pontos que eu acho que foram muito enriquecedores para quem vai nos acompanhar, e desejar sucesso, seja eles quais forem esses próximos passos que o senhor decidir. Muito obrigado. Quer dizer que eu fiquei muito feliz de ter participado desse encontro. Suas perguntas foram muito boas. Eu sempre digo que quem faz uma entrevista é quem pergunta. Quem responde apenas fica enchendo o espaço. E eu fico muito feliz. E se puder, ficarmos em contato, e eu gostaria até de distribuir isso na minha rede. Se vocês permitirem, me mandam e eu dou um jeito de distribuir para outras pessoas terem acesso com todo o reconhecimento claro a vocês, que são os patronos, patrocinadores. Olha, um grande, grande abraço. Muito obrigado por terem me procurado. Eu que agradeço, professor. Sucesso, e quando estiver em Nova York, não deixe de me acionar para a gente tomar um café e até mesmo gravar alguma coisa presencialmente.
É uma cidade que eu tenho um grande carinho. Eu morei 4 anos em Washington. Eu trabalhei no Banco Interamericano de Desenvolvimento por 6 anos. 2 em Honduras e Equador e 4 em Washington, como Senior Economist. Tenho um neto nascido em Nova York, mas que voltou para o Brasil bem pequeno ainda. Minhas filhas nasceram nos Estados Unidos e uma delas morou 9 anos em Nova York. Então eu tenho um grande carinho com a vida, sobretudo com a riqueza universitária dos Estados Unidos. Assim que não se preocupe, que eu tendo uma chance, eu vou aí e lhe procuro. Grande abraço. Combinadíssimo. Obrigado, professor. Sucesso. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Eu vou deixar outros 2 episódios muito bons, que vale a pena você assistir, mas mais do que isso, não deixe de seguir o canal para você ser avisado, acione o sininho para você não perder nenhum episódio. O seu like também é muito bem-vindo, serei muito grato. Para quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais, sempre @Bruno Corano. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pelo carinho. Vamos juntos, vamos em frente, sucesso e se lembre, nada na vida é por acaso. Até a próxima conexão.